Berserk parte 19, todas as partes na playlist, link na descrição e nos cards. Coloca um fone de ouvido e assista em um ambiente escuro e silencioso, se possível. Vai por mim, vai melhorar a experiência. No moinho, no teto, parecia ter um ninho de íncubos. Um deles descia pela parede e esticava um de seus tentáculos até Guts. Mas a criatura logo é esmagada pela mão mecânica do homem, que acordou de repente. Minha primeira noite de sono decente em 4 dias e lá vem eles. O homem logo percebe que Jill estava dormindo, com a cabeça em seu colo. Ei! O olhar de Guts relaxava. Ele decide deixar a garota dormir. Um dos íncubos vai até Puck, que dormia que roncava. O elfo é empurrado e acaba caindo na cabeça de Jill, a fazendo acordar. Guts então levanta e diz: o que acha de começar a me contar sobre o tal Vale da Neblina? A garota esclarece que o vale fica a 3 montanhas ao leste dessa vila. Não se sabe porquê, mas o lugar é coberto por uma neblina densa o ano inteiro. Por isso esse nome. E diz a lenda que ele é habitado por elfos desde tempos remotos. Puck ainda está confuso sobre a razão das pessoas terem raiva dele. Eu já disse. Deve ser uma praga de elfos prejudicando a área. Guts comenta, enquanto dá uma mordida na maçã que Jill trouxe. Que ofensa! A gente não faz isso, tá? Acho que você tem razão. De alguns anos pra cá, todas as vilas dessa região começaram a ser atacadas por criaturas estranhas. Elas devoram as lavouras e os depósitos de cereais, além de matar o gado. Aqueles que viram essas criaturas afirmam que eram elfos. Disseram que só podiam ser elfos do Vale da Neblina. Puck diz que isso não faz o menor sentido, até porque os elfos evitam ao máximo aparecer na frente dos humanos. Só pode ser algum engano. Você já viu essas criaturas, Jill? Sim, porque já atacaram a minha vila algumas vezes. Eram pequenas e meio brilhantes, com asas que pareciam de inseto e forma de gente. Ei, é você cuspido e escarado. Eu acho que não é bem isso. Tem algo errado. Tenho a impressão de que elas não são exatamente o que parecem ser. Você é mesmo uma boa menina. Eu não faço mal nenhum, sabe? Mas é verdade que causaram destruição. Não só nas plantações e pastos. Há outra razão pro medo das pessoas da vila. Aquelas criaturas, elas atacam humanos também e os devoram. E, de vez em quando, raptam as crianças. Guts olha para a menina, que se silenciava. Até que, da floresta, um zumbido ficava mais alto, como se aproximasse. E a marca sangra. Guts arregala seu olhar e vai para o lado de fora. É quando ele vê várias e várias coisinhas brilhantes voando no céu, indo em direção à vila. Pois é, eles não são algo michuruca como elfos. Aquilo é outra coisa. Os moradores se trancavam e as criaturas brilhantes começavam a destroçar os animais apenas passando por eles. Todo o gado daquele celeiro é despedaçado em segundos. As coisas vão até uma casa onde uma família se trancava. O homem tenta segurar a porta, mas os monstrinhos a atravessam e destroçam todos os membros daquela família, com exceção do filho mais novo. O garotinho foge enquanto gritava e chorava desesperado. É o Thomas da casa dos Hanson. Será que pegaram a família? Indagavam os moradores, assistindo de dentro de suas casas. Os elfos infernais perseguem o garoto. Vem brincar com a gente, eles dizem. Nesse instante, o espadachim aparece. Se abaixa, moleque. Ele fala antes de disparar uma investida com sua espada. Thomas se jogou no chão para não ser acertado e o ataque despedaçou vários desses monstrinhos. O menino fica admirado ao ver o homem reposicionar aquela enorme chapa de ferro em seu ombro com uma só mão. Guts olha para o lado e consegue ver os restos de corpos de dentro daquela casa que Thomas saiu e logo deduz o que aconteceu. As criaturinhas cercam e encaram Guts enquanto riem. Elfos, é? Thomas começa a chorar e chamar por sua mãe e seu pai. Ô moleque,
Quer vingar a morte de seus pais? Ou será que prefere ir brincar com eles? O menino faz que não com sua cabeça e Guts o pega com um dos braços. Jill e Puck finalmente haviam chegado até a vila. Eles pegam cobertura em um dos muros e olham discretamente para a rua. É quando se deparam com Thomas preso com uma camisa na ponta da espada de Guts. O espadachim começa a correr, usando o garoto de isca. Os elfos do cão o perseguem, como se estivessem se divertindo, como se fosse uma brincadeira. Guts continua correndo a toda velocidade, até que se depara com aquele celeiro que antes fora atacado. Eles entram e se deparam com os corpos estraçalhados dos animais. Os elfos finalmente chegaram. Guts lança o menino na palha, dizendo para ele não sair dali. Já acabou? Não tem mais. Acabou mesmo. Que sem graça. Muito sem graça. Dizem os monstrinhos, sofrendo uma metamorfose. Ficam grotescas e com uma aparência semelhante à de abelhas. Como eu suspeitei. Uma praga. Guts começa a cortar as colunas que sustentam o celeiro, fazendo seu teto começar a desabar. Ele joga um saco de pólvora, estica sua prótese e dispara um tiro de canhão. O impacto o joga para trás, o fazendo atravessar, junto de Thomas, a parede de madeira do celeiro. E do lado de fora, eles o veem queimar. Bom trabalho, moleque. Olha aí. Esses insetos queimam que é uma beleza. Jill e Puck, atraídos pelas chamas, chegam no local e assistem o churrasquinho. A marca de Guts começa a reagir. Puck aponta para o lado, dizendo para Jill olhar. A líder desses insetos chegou. Ela abre um sorriso e diz que Guts é muito forte e pergunta como ele consegue, sendo apenas um humano. Jill está incrédula com o tamanho dessa elfa e Puck se pergunta se ela é mesmo uma. Então você é a abelha rainha? Guts pergunta. Ela diz não ser uma abelha, mas sim uma elfa. Elfo é o que você queria ser, né? Seu verme. Ai, que grosseria. Ouviram o que ele disse, pessoal? Acaba com ele, mentiroso. Ele é um adulto mentiroso. Adultos precisam levar uma lição. O que é aquilo? Eles se dizem elfo, mas se parecem mais com... A líder avança na direção de Guts, que dispara uma investida com a espada. Ela se esquiva, deixando cair uma espécie de pó. Um pequeno buraco é formado no bíceps de Guts, por onde começa a jorrar sangue. Puck vai até ele. Você tá bem? Não enche. Cai fora daqui. Escuta. Não pode lutar com eles. Não enche! Já é difícil te diferenciar do resto. Se ficar por perto, vou te detetizar junto. Dá pra me ouvir? Você tem razão. Aquilo não é um elfo. Ela, ou melhor, todos eles, são crianças. Como é que é? Vendo o comportamento, a atitude e a vibração que emanam, dá pra sentir. Eles são crianças humanas. Jill fica pensativa. E a líder dos coisinhas diz pra Puck, pensando que ele era um dos seus, pra ele deixar de conversinha com o humano. Pois só pircafs fazem isso. E ninguém gosta deles. Hã? O quê? Pircaf. Essa palavra parece fazer Jill lembrar de algo. A abelha rainha voava a toda velocidade na direção de Guts e Puck, até que Jill pula na frente dos dois e diz para a criatura parar com isso, a chamando de Rosine. Ela desvia o ataque. Ela lembra de Jill. A tal Rosine então bate em retirada, levando seus elfos com ela. Guts acaba caindo. Puck pergunta o que foi e o homem responde. É o pó de escama deles. Pelo jeito são venenosos. Merda. Vacilei. Jill o ajuda a levantar. Nesse instante, os moradores da vila aparecem. Eles criticam o espadachim por ter usado Thomas de isca, o que o faz dar risadas. Tá rindo de quê? De vocês, palhaços. Me diz aí, quando esse moleque saiu correndo pela vila, quem de vocês teve a decência de abrir a porta para ajudar? Os moradores se irritavam e chamavam pelas crianças. Jill é chamada uma segunda vez por sua mãe. Thomas segura a mão da garota, a chamando, mas ela não quer ir. Nesse instante, um camponês solta um grito e todos olham para aquele celeiro em chamas, cheio de crianças incineradas.
Essas eram as crianças raptadas por Rosine. As crianças perdidas. Ao morrerem, voltaram para a aparência original. Guts puxa Jill, aprendendo com seu braço. Mudança de planos. Que tal vocês abrirem o caminho? Chegamos ao fim de mais um episódio, bem mais curto que o normal, já peço perdão, essa semana foi cheia, aí complicou, e se eu ficar muito tempo sem postar o algoritmo fica chateado, mas prometo que o próximo episódio vai ter no mínimo 20 minutos de história narrada, não de vídeo, porque tem o encerramento e a narração final, enfim, de narração vão ter no mínimo 20 minutos, eu prometo. Pois é, como sempre a chave Pix vai estar aparecendo para quem quiser e puder ajudar esse projeto a continuar financeiramente. Qualquer valor tá valendo e seu nome é mencionado no fim do vídeo. O primeiro nome de hoje é do Marcelo Castro Gino, que tinha mandado um valor para aparecer nos créditos do episódio 17, aquele quase filme, mas acabei mandando o nome dele separado dos outros nomes de última hora pro editor e... eu não vou explicar muito não, só que o nome dele não apareceu. Foi mal, Marcelo, mas seu nome é mencionado agora e espero que isso compense. Seguindo, Laiane Souza, Etcheverry Guimarães, Richard Pavel Konski, Maurício Santos, Fabiano Souza, Marcos Pereira, Raquel Fernandes, Alexandre Vitorino, Jonathan Davio, David, Gabriel Henrique, Ricardo Moraes, Eduardo Felipe Pereira, Patrick Della Via, Giovanni A.G. Santos, Daniel Christopher, Tiago Nunes, João Augusto Soares, Luiz Felipe Pereira, Leonardo da Silva Pinheiro, Felipe M. Novak, Eduardo Wanderson, Marcos Daniel, Leonardo Henrique Amador, Jailson Freire, Rodrigo Caio, Jonadab de Paula, Sérgio Pedro de Carvalho, Talivan Ribeiro, Paulo Vitor Camargo, Expedito Pinheiro, Victor Secon, João Victor... meu Deus! João Vitor Boaskevich e Max Aleph Vasconcelos. Obrigado e até a próxima.